Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 13 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro cogitou a possibilidade de extensão do auxílio emergencial até o fim do ano. Vale ressaltar que o presidente também deu aval para que seu ministro Paulo Guedes tente convencer o Congresso da necessidade da chamada nova CPMF. O desafio do governo é encontrar meios de tornar medidas viáveis no ponto de vista político e também da população. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Explosão em Beirute, capital do Líbano, em forma de cogumelo, deixa mortos e feridos e assusta a população local. Justiça nega pedido da prefeitura e mantém bares e restaurantes fechados em São José dos Campos. Comércio de Jacareí recebe novas regras e horários de funcionamento. O Ministério da Educação divulga resultados da segunda chamada para o ProUni. Presença de animais preocupa motoristas na rodovia dos Tamoios. Pesquisa aponta que São José dos Campos não corre risco de surto de dengue. Índices de criminalidade subiram de maio para junho na região metropolitana do Vale do Paraíba. Hoje à noite, Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela primeira partida da final do Paulistão. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre bons exemplos que o futuro presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, está dando nesta semana. Vou falar também sobre uma manifestação da ministra Carmen Lúcia sobre um caso no Ministério da Justiça. Tem um C no meio que atrapalha um pouco. Vou falar sobre o que aconteceu em Beirute e também sobre mais uma nos Correios. Depois daquela denunciada pelo Roberto Jefferson, agora a Polícia Federal descobre desvios milionários envolvendo gente que tem concessão de agência junto com funcionários dos Correios. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. O Tribunal de Justiça negou recurso apresentado pela Prefeitura de São José dos Campos e manteve a cidade na fase laranja do Plano São Paulo. A cidade havia se declarado na fase amarela, contrariando o governo estadual, mas teve que regredir à fase laranja após determinação judicial. O prefeito Felício Ramute tentou recurso, que foi negado ontem pela Justiça. A relatora Maria Olívia Alves atesta que o retorno às atividades econômicas em desacordo com o Plano São Paulo pode vir a comprometer os objetivos da saúde pública, disse. Na fase laranja, bares, restaurantes, academias e salões de beleza que chegaram a reabrir na última semana voltaram a ficar fechados. A prefeitura defende que a cidade tem indicadores que possibilitam o avanço à fase amarela e que critérios do estado devem ser reconsiderados. A data limite para solicitar benefícios e isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para 2021 em Jacareí é dia 30 de setembro. O munícipe pode abrir o processo através do Atende Bem online, disponível na página inicial do site da Prefeitura de Jacareí. O prefeito Isaías Santana disse em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan que o contribuinte que já tem algum benefício terá este prorrogado automaticamente. Vale lembrar que é importante o contribuinte fazer a consulta pelo Atende Bem online. A Prefeitura de Jacareí orienta o não comparecimento presencial. Ainda assim, quem preferir se dirigir ao Atende Bem localizado no térreo do Paço Municipal precisa levar seus documentos pessoais e de vínculo com o imóvel.
O Ministério da Educação divulgou ontem os resultados da segunda chamada para o ProUni, Programa Universidade para Todos. Agora, os selecionados têm até o dia 11 de agosto para realizar a comprovação de informações da segunda chamada. O ProUni é um programa que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. O Ministério da Educação divulgou os resultados dos candidatos pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Nesta edição, quase 108 mil pessoas se inscreveram para disputar 30 mil vagas ofertadas em mais de 1.300 instituições de ensino superior. O prazo para a complementação da inscrição nessa chamada única começa hoje e segue até amanhã, 6 de agosto. Hoje, às 5 da tarde, acontece por meio de videoconferência o evento Desafios da Economia Real, a tendência do deslocamento do setor produtivo para o interior. O evento será realizado pelo programa Desenvolve Vale de São José dos Campos, com o objetivo de colocar a cidade no mapa da corrida para o interior. O Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Estarão presentes autoridades municipais, além do coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Savaia, que conversou com a reportagem do Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. E realmente a gente vem percebendo nesse momento que a pandemia está trazendo uma série de reflexões. E entre elas, a questão da moradia, local de trabalho, home office, trabalho remoto. Assim como a empresa XP, que anunciou seu deslocamento da capital para o interior, nós então estaremos fazendo esse evento na data de hoje, um evento virtual, onde o prefeito de São José dos Campos foi convidado a falar para grandes grupos empresariais sediados em São Paulo, capital, de forma a apresentar a nossa cidade como alternativa para essas empresas. Uma cidade que vai oferecer mais qualidade de vida, a um custo mais baixo, com uma infraestrutura importante que atende às expectativas de quem hoje mora na capital. Então, essa tendência de deslocamento para o interior é algo que está muito percebido nesse momento. A gente tem analisado que não só a questão de mudar de cidade, mas também mudar de imóvel. Uma grande procura por financiamentos bancários, as pessoas estão querendo ter uma adequação na sua moradia, indo para espaços mais abertos, para residências, a compra de terrenos. O mercado financeiro tem apresentado aí uma busca enorme por financiamento bancário. Então toda essa mudança, ela está gerando um deslocamento não só para o interior, mas também uma forma nova de viver, uma nova forma de se trabalhar. E São José, assim como o Vale do Paraíba, tem cidades com condições que se igualam aos serviços oferecidos numa capital, porém sem os problemas de uma capital. Isso é bastante importante e o evento de hoje vai ser então essa conversa onde o prefeito de São José apresenta para esses grandes empresários a possibilidade de transferir o setor produtivo para cá. E estamos bastante esperançosos que isso possa trazer benefícios para a região do Vale do Paraíba, em especial nesse momento para São José dos Campos. O evento de hoje do Desenvolve Vale contará com a participação do prefeito Felício Ramute e faz parte de uma campanha para apresentar São José dos Campos a executivos de diferentes setores econômicos, principalmente da capital paulista. A expectativa é que os executivos se interessem pelas condições de qualidade de vida, infraestrutura e ambientes de negócios de São José dos Campos. O Ministério da Educação autorizou as instituições federais de ensino médio, técnico e profissional a suspenderem as aulas presenciais ou substituí-las por atividades à distância. As instituições que optarem pela suspensão das aulas presenciais devem repô-las integralmente para cumprimento da carga horária total do curso. Já aquelas que optarem por atividades não presenciais devem disponibilizar aos estudantes o acesso às ferramentas e materiais de apoio para a continuidade dos estudos.
O Ministério da Educação já havia estendido a autorização de aulas à distância em instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro de 2020. A medida também flexibilizava os estágios e as práticas em laboratório, que podem ser feitos à distância neste período, exceto nos cursos da área de saúde. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão no sentido São Paulo, trânsito lento na pista marginal, na altura de Guarulhos, por conta do excesso de veículos nesse momento. Aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, a Dutra tem tempo nublado, mas com boa visibilidade. Claro que o motorista que vem ali de Jacareí pela Getúlio Vargas, a saída de Jacareí no acesso à Dutra, no sentido Rio de Janeiro, já enfrenta a lentidão nesse momento por conta do excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna, nesse momento, segue com tempo nublado, mas tem trânsito até que fluindo bem. A gente tinha uma lentidão ali na altura de Guarulhos, começando ali no quilômetro 24, mas nesse momento melhorou um pouco. Trânsito está intenso ainda pela Ayrton Senna, mas pelo menos o motorista não fica parado naquele trecho. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue também com tempo nublado em toda a extensão, porém com trânsito normal. Mesma situação no Rodoanel Mário Covas, trecho sul, trânsito flui bem. Tem neblina em alguns pontos, aí claro, o motorista tem que tomar cuidado, prejudica a visibilidade por ali. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem situação semelhante aí ao Rodoanel. Trânsito é bom, mas tem neblina densa em alguns trechos, motorista deve ter atenção. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com tempo nublado, alguns trechos ainda com neblina, e aí a mesma atenção, o motorista deve ficar muito ligado nesta questão da visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto também tem tempo nublado, com pontos aonde tem neblina, e o trecho de Serra segue também com tempo nublado, mas tanto Planalto quanto Serra tem trânsito livre. Apenas no trecho de Serra, a operação Pare e Siga está ativa devido às obras de duplicação da rodovia. Ontem a Prefeitura de Jacareí informou que chegou a 1.382 casos confirmados de Covid-19 no município. São 712 homens e 670 mulheres. A Prefeitura de Jacareí informa mais 7 óbitos por Covid-19. Trata-se de 2 mulheres de 50 e 79 anos e 5 homens de 50, 67, 72, 77 e 84 anos. Todos faleceram em unidades públicas de saúde e tinham comorbidades. A Secretaria Municipal de Saúde informou que subiu para 1.079 o número de recuperados da doença. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de São José dos Campos aponta um total de 7.684 casos positivos de Covid-19. São 220 óbitos, 3.809 pacientes recuperados, 109 internados e 3.546 recuperando-se em casa. Mais 3 mortes aconteceram na segunda-feira no Hospital Municipal. As vítimas são 3 homens de 67, 82 e 88 anos. Só o primeiro sem comorbidades. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem aí, grandes nomes da educação em um evento 100% digital e gratuito. Ideias e debates. Educação transformadora. Qual sua aplicação e impactos na sociedade? Abordando 3 importantes pilares: família, trabalho e sociedade. Palestra de abertura com Luiz Felipe Pondé, dia 21 de setembro. Ideias e debates. Educação transformadora. Edição 100% digital e gratuito. Programação completa e mais informações em breve. Aguarde. Patrocínio: Ângulo São José dos Campos, Objetivo Aquários e Quero Educação. Apoio: Prefeitura de São José dos Campos, Prefeitura de Jacareí, Fiesp, Mestra Comunicação, JAA Soluções e NIP-BR. Realização: Jovem Pan em Voz. Jornal da Manhã. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro.
Se você quer economizar com energia, chame a APS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a APS Grow? Seja noite, seja dia, chame a APS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br Jovem Pan. A melhor forma de evitar o sarampo é a prevenção. Por isso, vacine as crianças. Mais do que um ato de amor, proteger a saúde dos pequenos é um dever. Mas se você já é adolescente ou adulto até 29 anos de idade e só tomou uma dose ou não tem nenhum registro na sua carteirinha, procure um posto de saúde até o dia 31 de agosto e vacine-se. Para pessoas de 30 a 49 anos, a vacinação é livre. Vamos mais uma vez erradicar o sarampo. Acesse o site e saiba mais. Prefeitura de São José dos Campos. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h17. Repita. 7h17. Os índices de criminalidade subiram de maio para junho na RM Vale, porém o primeiro semestre de 2020 foi menos violento que o mesmo período do ano de 2019. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Houve aumento de 34% nos crimes de roubo e 39% nos crimes de furto, no comparativo de maio a junho deste ano. Porém, no primeiro semestre de 2020, houve queda de, respectivamente, 22% e 28% em comparação ao mesmo período de 2019. Nos casos de estupro e estupro de vulnerável, houve aumento de 80% e 18% em junho. Em comparação com o ano passado, houve queda de 22% e 32%, respectivamente. De maio para junho, houve um aumento de 38% nos casos de homicídio. Não houve variação neste crime na comparação do primeiro semestre desde o ano e do ano anterior. O prefeito de Itajaí, Santa Catarina, Volney Morastini, MDB, sugeriu mais uma opção de tratamento à Covid-19, a aplicação de ozônio pelo ânus. Não há estudos científicos que comprovem a eficácia ou segurança desse tipo de terapia contra a Covid-19, nem recomendação de autoridades de saúde. Morastini disse que inscreveu o município na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculado ao Ministério da Saúde, para integrar um protocolo de pesquisa sobre a ozonioterapia. Segundo o prefeito de Itajaí, é uma aplicação simples, rápida, de 2 minutos, com um catéter fininho com resultado excelente, disse. O paciente teria de fazer 10 sessões do tratamento. O prefeito Volney Morastini também é médico. Ele graduou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná e fez pós-graduação em pediatria e em saúde pública. A Embraer anunciou o Phenom 300 Med como solução de transporte aeromédico. A Embraer e a parceira Umlat estão desenvolvendo e certificando um conjunto suplementar de equipamentos aeromédicos para a aeronave. O Phenom 300 Med moderno e versátil apresenta a intenção da empresa de oferecer a melhor experiência em aviação executiva, agora incluindo o segmento de transporte aeromédico. O Phenom 300 Med contará com uma ou 2 macas, capacidade de transportar uma incubadora, além de equipamentos médicos, bem como acabamento de nível hospitalar. A segunda avaliação de densidade larvária deste ano da Prefeitura de São José dos Campos apontou o índice larvário de 0,1, que indica baixo risco de infestação do mosquito Aedes aegypti. Este é o principal transmissor de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. O índice aceitável pelo Ministério da Saúde é de no máximo 1. O resultado da pesquisa de julho mostra queda em relação à última avaliação, feita em janeiro, que apontou o índice de 0,7, o menor dos últimos
últimos 5 anos no mesmo período avaliado. A pesquisa foi realizada de 1 a 7 de julho em 18.814 imóveis das 42 áreas urbanas do município. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, foram trabalhados apenas imóveis residenciais, comerciais e pequenas obras, incluindo imóveis abandonados, desabitados ou em demolição. Desde o início do ano, a Vigilância Epidemiológica registrou 415 casos de dengue em São José dos Campos. Agora são 7 horas e 20 minutos, 7h20, batata, cebola e tomate até 23% mais baratos não impedem aumento do custo de vida do brasileiro. Custo de vida do brasileiro fecha o mês de julho em alta. O avanço no índice de preços ao consumidor semanal, o IPCS da Fundação Getúlio Vargas, chegou a 0,49%. Em apenas 2 grupos de despesas, os preços caíram: vestuário e educação. Setores que estão entre os mais afetados pela crise do coronavírus, seja por conta do fechamento do comércio ou da suspensão das aulas, por exemplo. Já o segmento no qual os preços mais subiram foi o de transportes, outra vez. Avanço puxado, por exemplo, pela gasolina, cujo valor médio despencou no começo da crise, quando muitas indústrias pararam e parte da população passou a trabalhar de casa, mas aumentou quase 4% nos últimos dias, com a retomada aos poucos das atividades e a demanda maior. Destaque também para o leite. Nessa época do ano, como o tempo frio e seco prejudica os pastos que servem de alimentação para o rebanho, a produção cai. Só que a procura está em alta, por exemplo, por conta da injeção de dinheiro na economia com o pagamento do auxílio emergencial. Com isso, o leite ficou quase 5% mais caro. Ainda assim, a alta no grupo alimentação foi a menor entre todos os setores que registraram aumentos. Isso porque o avanço da colheita, que puxa a oferta para cima, e o fato de muitos bares e restaurantes ainda estarem fechados, por exemplo, fizeram com que os preços do tomate, da batata e da cebola caíssem até 23%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E esta quarta-feira terá predomínio de sol em toda a região. As temperaturas mínimas e também as máximas continuam estáveis hoje. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve ficar em torno dos 24 graus. Neste momento, temos 13 graus aqui em São José dos Campos e também em Jacareí. 7 horas 23 minutos. Repita. 7h23. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teófilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jornal da Manhã. Tá certo que é pra ficar em casa, mas dá pra ficar com muito mais sabor. As maravilhosas pizzas rústicas do Prato Food Hall vão tornar sua quarentena muito mais divertida. Peça seu sabor favorito pelo WhatsApp 12 997 17 40 24 e retire em nossa loja no sistema Drive-Thru com toda a segurança e conforto. E se quiser receber em casa, também estamos no iFood. Prato Food Hall, a melhor pizza rústica da cidade, prontos pra lhe atender de terça a domingo.
Cadastro único, sem sair de casa? É isso mesmo! Agora você pode fazer a sua inscrição no Cadastro Único e atualizar suas informações por telefone. Basta ligar em uma das 11 unidades do CRAS com os documentos em mãos. Lembre-se, só por meio do Cadastro Único você tem acesso aos benefícios sociais como Bolsa Família, Auxílio Moradia, entre outros. Consulte os documentos necessários no site da Prefeitura ou ligue 156. 156. Porque bom mesmo é viver em São José. Prefeitura de São José dos Campos. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h25. Repita. 7h25. Começou a segunda etapa do cadastramento cultural de artistas, espaços artísticos e organizações culturais comunitárias em São José dos Campos. Na primeira etapa, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo recebeu um total de 876 inscrições entre pessoas físicas e jurídicas. O período de validação e homologação destas inscrições segue até a próxima sexta-feira. Para a validação do cadastro, será considerado o preenchimento completo e correto das informações solicitadas. O cadastro cultural vai permitir o mapeamento cultural municipal, além de atender exigência da Lei Federal Aldir Blanc. Pessoas com deficiência, idosos ou com dificuldades de acesso a meios digitais podem solicitar apoio pelo e-mail duvidaseditais@fccr.sp.gov.br. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a produção da indústria brasileira cresceu 8,9% em junho, na comparação com maio, quando a taxa ficou em 8,2%. Essa foi a segunda alta seguida, mas ainda insuficiente para reverter a perda de 26,6% acumulada pelo setor em março e abril. Em junho, o avanço foi generalizado em todas as grandes categorias econômicas. Entre as atividades, a influência positiva, mais uma vez, veio de veículos automotores. Por outro lado, as indústrias de alimentos e de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis recuaram 1,8%. De acordo com o IBGE, a alta de 8,9% foi a maior desde junho de 2018, que foi de 12,9%. Uma explosão na região portuária de Beirute deixou mais de 100 mortos e cerca de 4.000 feridos, segundo a contagem oficial do governo do Líbano e da Cruz Vermelha. A suspeita é de que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio, um tipo de fertilizante. O presidente do país, Michel Aoun, disse que a capital deve declarar estado de emergência para as próximas 2 semanas e defendeu ser inaceitável que 2.750 toneladas de nitrato de amônio fossem armazenadas por 6 anos em um depósito sem a segurança necessária. Apesar de o país já ter sido alvo de terroristas e viver período de instabilidade política, não há evidência de que se trate de um atentado terrorista. O primeiro-ministro libanês Hassan Diab disse que o governo irá investigar os responsáveis pelo armazém que funcionava no porto da capital desde 2014. O nitrato de amônio pode ter grande potencial explosivo. Ele se apresenta como um pó branco ou em grânulos solúveis em água e é seguro, desde que não aquecido. A justiça manteve preso o motorista que atropelou e matou um frentista em Campos do Jordão. O homem permanecerá preso pelos crimes de homicídio e embriaguez ao volante. Este homem atropelou e matou um frentista de 36 anos em um posto. De acordo com a polícia, o homem teria abastecido o veículo e acelerado o carro para fugir sem pagar uma conta de R$50. O frentista que segurava a porta do veículo foi arrastado por cerca de 150 metros e não resistiu aos ferimentos. O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Taubaté. Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones Industrial teve alta de 0,33%, fechou a 26.752 pontos. O Nasdaq ganhou apenas 0,08% ontem, terça-feira, e chegou aos 10.912 pontos. Euro cotado a R$ 6,25, alta de 0,01%. Dólar comercial teve desvalorização, perdeu 0,05% e fechou o dia ontem cotado a R$ 5,31 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 1,08% a 100.978 pontos. 7h30. Repita. 7h30.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou ao presidente Jair Bolsonaro um plano para tentar diminuir as resistências no Congresso à criação de novo imposto sobre transações digitais. Como contrapartida, a ideia é reduzir a metade do peso da tributação que as empresas pagam sobre os salários dos funcionários. Hoje, as empresas pagam uma alíquota de 20% sobre os salários como contribuição à Previdência. A proposta é reduzir esse peso de encargos para 10%. Na prática, pode haver uma redução de 8% para 6% do valor dos salários que é depositado pelas empresas nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Além disso, a contribuição das empresas ao INSS do trabalhador que ganha até um salário mínimo, hoje R$ 1.045, será isenta para o patrão. A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos impediu a realização de 5 fluxos do funk na última semana. A ofensiva foi realizada na Praça 14 Bis, no Jardim Souto, no Alphaville, nos bairros Jardim Oriental, Jardim América e Parque Interlagos. Neste último caso, a ação da GCM evitou grande aglomeração de pessoas no Parque Ayrton Senna, onde haveria também um festival de pipas convocados pelas redes sociais. Nos 3 dias de operação Fluxo Zero, sexta, sábado e domingo, foram aplicadas 15 multas por irregularidades no trânsito, principalmente estacionamento em locais indevidos, e 10 por som alto. Foram abordadas 165 pessoas e vistoriados 21 veículos entre carros e motos. A prefeitura alerta os munícipes sobre a necessidade de ficar em casa. A Corregedoria do Ministério Público Federal abriu sindicância para apurar se houve irregularidades na distribuição de investigações dentro da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo. A Corregedoria quer saber se foram respeitados os critérios para designar o chefe de cada investigação. A Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, foi designada para coordenar a apuração. Se considerar que houve algum tipo de irregularidade, Raquel Branquinho pode pedir instauração de inquérito. O prazo para a conclusão da sindicância é de 30 dias. A sindicância é mais um ponto de atrito entre o comando da Procuradoria-Geral da República em Brasília e as forças-tarefas da Lava Jato nos estados. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que os dados devem ser compartilhados. Nesta última segunda-feira, o ministro Edson Fachin, relator do caso, revogou a decisão de Toffoli. Muito bem, vamos agora com a boa notícia do dia com Robson Soares. Bom, a gestão da saúde pública em São José dos Campos no segundo trimestre foi considerada a melhor entre as 10 maiores cidades de São Paulo. De acordo com o ranking Indisat, que são os indicadores de satisfação dos serviços públicos, o município foi o único a obter grau médio de satisfação. Para a Prefeitura de São José dos Campos, a resposta positiva da população se deve ao investimento prioritário na saúde, especialmente em ações para reduzir a velocidade da propagação do novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto que previa a indenização de R$50 mil aos profissionais de saúde incapacitados após contraírem o novo coronavírus. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional em julho e também incluía o pagamento do mesmo valor a dependentes de profissionais da linha de frente. Bolsonaro disse que o teor do projeto é inconstitucional e contrário ao interesse público. O projeto inicial previa a indenização a todos os profissionais reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. São eles agentes de endemias, técnicos e auxiliares de serviços operacionais como limpeza, condução de ambulâncias e segurança. Agora são 7h34, 7h34. Teletrabalho para servidor público federal será regulamentado nesta sexta-feira. Servidor público federal que trabalha em casa durante a pandemia de Covid-19 poderá permanecer no regime home office depois que o distanciamento social for suspenso. Nesta sexta-feira, o governo vai regulamentar e padronizar o teletrabalho para a categoria. As novas regras serão publicadas por meio de instrução normativa e começam a valer em 1º de setembro. A medida abre brecha para a adoção do modelo de forma permanente e os órgãos públicos terão de seguir as mesmas diretrizes. Hoje, cerca de 360 mil servidores federais, 62% do quadro, seguem com as funções realizadas de casa. O setor da educação representa 50% do total, mas a maioria deve retornar para atividades presenciais.
Gleison Rubim, secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, considera a norma um novo marco regulatório do trabalho remoto e destacou os efeitos do ponto de vista da economia da modalidade. Houve redução de 22% nos gastos com energia elétrica. Entre abril e junho, foram economizados 270 milhões de reais em gastos com passagens e diárias e 93 milhões de redução nas despesas com adicional de insalubridade por radiação ionizante, periculosidade, serviço extraordinário, auxílio transporte adicional noturno. Isso no período de março a maio. Já a produtividade aumentou em algumas funções, segundo Rubim, resultado de menor desgaste sem os deslocamentos. A adoção do teletrabalho é facultativa aos órgãos e voluntária da parte do servidor e também permitirá o formato parcial, com jornadas intercaladas em casa e no escritório. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jovem Pan. Encontre na Leroy Merlin os melhores presentes para seu pai. Dia dos Pais Leroy Merlin. Perto ou longe, o presente para ele começar a bricolar, cozinhar e até transformar toda a casa. Compre pelo site, app ou televendas. Jovem Pan. Na região central de São José, Libertar Residencial Vila Maria. Apartamentos de 2 quartos, varanda com churrasqueira e muito lazer. Aproveite condições imperdíveis de lançamento. Financiamento pela Caixa, com registro e ITBI grátis. Sua vida pede, você realiza. Acesse libertarresidencial.com.br. Informações 12-99639-9070. Realização SI América. Consulte condições. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h38. Repita. 7h38. O prazo para inscrições de projetos na Lei de Incentivo Fiscal 2021 de São José dos Campos termina no próximo domingo. Os interessados em obter recursos para o esporte na cidade podem inscrever os projetos pelo site da Prefeitura. Podem ser inscritos projetos nas seguintes categorias: abrangência regional, estadual, nacional e internacional, para desporto, programa Atleta Cidadão e Sociodesportivo. Os projetos podem ser inscritos tanto por pessoas físicas como pessoas jurídicas. O governador João Dória declarou que é possível que a população esteja totalmente vacinada contra o novo coronavírus até fevereiro de 2021. O governador disse que o Instituto Butantan, que está desenvolvendo a vacina em parceria com um laboratório chinês, também pode ajudar na produção de outras vacinas que se comprovarem seguras, como a de Oxford. Ainda, segundo o governador, não podemos ficar em competição para ver quem chega primeiro. Temos que ter a vacina, disse.
Um adolescente de 16 anos, suspeito de ter cometido um homicídio em um bar no Jardim das Indústrias, em Jacareí, foi detido na tarde de ontem pela Polícia Militar. De acordo com a PM, o jovem confessou o crime. Ele teria dito que cometeu o ato após uma discussão com a vítima, que teria dado um tapa no adolescente. A ação foi por volta das 8h30 da noite em um bar na rua Emílio Menezes, em Jacareí. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram a pé, entraram no estabelecimento e atiraram diversas vezes contra as vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi encaminhado para a Fundação Casa. O segundo suspeito ainda não foi localizado. Os cortes de energia de clientes com pagamento em atraso voltaram a ser permitidos no país após mais de 4 meses de proibição, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A resolução que proibia a suspensão do serviço começou a valer em março por causa da pandemia de coronavírus. Chegou a ser prorrogada pelo governo e teve validade até 31 de julho. A ANEEL explica que a lei federal proíbe efetuar cortes por falta de pagamento às sextas, aos sábados e domingos, além dos feriados e dias que antecedem os feriados. Segundo a agência, os cortes de energia voltam a ser permitidos a partir desta semana, mas a distribuidora deve enviar ao consumidor nova notificação. Importante destacar que para as famílias de baixa renda, o corte de energia elétrica por falta de pagamento segue proibido até o final do ano. A Associação de Futebol Inglesa deverá anunciar algumas mudanças nas regras de arbitragem para a próxima edição do campeonato inglês. Entre elas está a punição com cartão amarelo ou até vermelho ao jogador que tossir no adversário. A medida visa evitar qualquer tipo de propagação do novo coronavírus. A associação irá enquadrar a infração na categoria de usar linguagem ofensiva e abusiva com gestos. O documento acrescentou que os árbitros não devem tentar punir a tosse rotineira e devem lembrar os jogadores para evitar cuspir no chão. Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista 2020, hoje à noite na Arena Corinthians, em Itaquera. A partida de volta no Allianz Parque está marcada para o próximo sábado. Esta será a 8ª vez que os arquirrivais se enfrentarão em uma final de estadual. Até o momento, o clube do Parque São Jorge tem uma leve vantagem, tendo 4 títulos conquistados contra 3 do Alviverde. O Alvinegro chegou a 128 vitórias na história do clássico contra 127 do Verdão. Uma medida provisória que trata do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, pode autorizar o saque nos pedidos de demissão durante a pandemia do novo coronavírus. Atualmente, isso só é permitido nas demissões sem justa causa. O texto também permite aos trabalhadores que fizeram acordos de redução de salário e suspensão de contrato. Além disso, quem foi demitido poderá sacar os recursos, mesmo que tenha aderido ao saque aniversário. A MP seguirá a sanção presidencial de Jair Bolsonaro. Uma parceria entre o governo britânico e o governo federal pode apressar o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus no Brasil. O governo federal avançou na produção de vacina contra a Covid-19 em cooperação com o governo britânico. Foi fechada a parceria entre a Fiocruz, do Ministério da Saúde, e o laboratório AstraZeneca, no Reino Unido. O acordo prevê o controle de qualidade, a compra de lotes da vacina e a transferência de tecnologia para a produção. A estimativa é ter a vacina no início do ano que vem. Quem explica é o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger. É muito importante que a gente tenha todas as garantias de controle de qualidade de produção, todas as garantias de avaliação dos estudos clínicos. Então, todos entendemos a importância dessa resposta rápida. Até lá, nós temos muito trabalho a fazer, né? Nós temos que continuar com a testagem, nós temos que continuar com as políticas de dinâmica social, com o uso da máscara. A vacina vem para se somar a essas iniciativas. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, também na Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana e Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos. Lembrando aí que a Salinas é 60 km por hora a velocidade e as outras 3 avenidas 50 km por hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos, na região norte, nos bairros Jaguari, Vila Raquel, CDHU Altos de Santana, Santana, Vila Machado, Vila Esmeralda e Vila do Ródia. Rádio Jovem Pan.
Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com aquele ponto de lentidão no sentido São Paulo, pista marginal ali na altura de Guarulhos por conta do excesso de veículos neste momento. O restante da rodovia Presidente Dutra não tem problemas, motorista faz uma viagem tranquila. Trânsito intenso a partir de Guarulhos ali na chegada a São Paulo, mas pelo menos por enquanto o motorista não enfrenta pontos com parada. Rodovia Ayrton Senna também segue neste momento com trânsito tranquilo, está um pouco mais intenso a partir de Guarulhos, chegada a São Paulo, claro, mas não há pontos de lentidão nesse momento. A mesma coisa no corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto. O motorista segue aí com trânsito normal. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito tranquilo. Nesse momento tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. Já Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas apresentam alguns trechos ainda com neblina, principalmente na parte de Planalto. Esses pontos ainda estão com a neblina bastante densa, prejudica a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado aí nesses pontos. Agora, a partir do finalzinho do trecho de Planalto, começando ali o trecho de Serra, chegada ao litoral norte, já tem sol nesse momento. Apenas ressaltando aqui que a rodovia dos Tamoios segue em obras de duplicação no trecho de Serra e, por conta disso, tem pare e siga naquela região. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Hello, São José dos Campos e região. O inglês une todas as culturas e transforma o mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você. Ter aulas ao vivo pela internet com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da cultura inglesa. Confira nosso desconto especial e matricule-se já. Acesse culturainglesa.com.br. O mundo faz parte da cultura inglesa. Jornal da Manhã. A Prefeitura de Jacareí se empenha diariamente em oferecer a todos uma cidade cada vez melhor. Seguimos atuando no combate à pandemia sem deixar de lado a segurança, a educação e o desenvolvimento do município, sempre priorizando a população. Porque aqui o trabalho não para. Tem avanço, tem melhorias, tem Jacareí sempre trabalhando. Acesse jacareí.sp.gov.br e saiba mais. Prefeitura de Jacareí. Jovem Pan. Só existe uma coisa melhor que ficar em casa do lado do meu pai. Ficar bem pertinho dele quando ele usa Boticário. No Dia dos Pais, presentei com kit Malbec, Quasar, Portinari e mais de 100 opções de presentes do Boticário a partir de R$ 39,90. Compre pelo nosso WhatsApp, pelo aplicativo do Bote ou com um de nossos revendedores. Saiba mais em boticário.com.br/Dia dos Pais. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro. E não fique sem energia. www.apsgrupo.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h49. Repita. 7h49. O Reino Unido pode ter uma segunda onda de Covid-19 no próximo inverno, 2 vezes mais ampla do que o surto inicial. Isto se reabrir as escolas sem um sistema mais eficiente de testes e rastreamentos, segundo um estudo publicado por pesquisadores do University College de Londres. Eles concluíram que a segunda onda pode ser evitada se 75% das pessoas com sintomas forem identificadas e testadas. No entanto, prevêem que, na ausência de uma cobertura ampla para testagem e isolamento, a reabertura das escolas acompanhada da reabertura da sociedade pode induzir uma segunda onda de Covid-19. O estudo foi publicado no jornal científico The Lancet Child.
A Prefeitura de Jacareí oficializou novas medidas para o funcionamento dos estabelecimentos que fazem parte da retomada da fase laranja do Plano São Paulo. São comércios, imobiliárias, concessionárias, escritórios e shopping centers. O horário de atendimento presencial ao público deverá respeitar os seguintes horários: imobiliárias e escritórios, das 8 da manhã ao meio-dia, de segunda a sábado. Concessionárias, comércios, serviços e centros comerciais, de segunda a sexta-feira, 4 horas seguidas, entre meio-dia e 7 da noite. Shopping Center, de segunda a sábado, 4 horas seguidas, entre meio-dia e 7 da noite. A presença de animais silvestres próximo a estradas é bastante comum no litoral norte e a concessionária Tamoios já registrou mais de 250 atropelamentos na rodovia de janeiro a junho de 2020. As espécies mais comuns são gambás, capivaras e tatus, além de animais domésticos como cachorros e gatos. Os animais encontrados na rodovia são encaminhados para abrigos ou para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, localizado na Univap, em São José dos Campos. Neste local, os animais recebem tratamento especializado e acompanhamento profissional para retornar à natureza em segurança. Ao avistar um animal na rodovia dos Tamoios, o usuário deve informar o Centro de Controle Operacional pelo botão SOS do aplicativo Tamoios ou pelo 0800 545 000. 7 horas 51 minutos. Repita. 7h51. E vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Eloy Moreno. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Tiago, da Vila Industrial. Na verdade, é uma reclamação e, ao mesmo tempo, já é uma sugestão para resolver o problema aqui que os moradores da Vila Industrial estão pedindo. Segundo conta aqui o Tiago, eles estão tendo muitos problemas com uma feira livre que acontece por lá aos sábados. E os moradores gostariam de saber como fazer para solicitar a mudança de local dessa feira livre. Ele diz aqui que é importante salientar que os moradores já mapearam pelo menos 4 locais não residenciais que poderiam abrigar a feira, e todos esses locais muito próximos aonde acontece a feira hoje, que é numa rua residencial. Ele dá os parabéns aqui pelo Jornal da Manhã, diz que ouve todas as manhãs. A gente agradece ao Tiago aí pela audiência e também pelas informações, pela sugestão enviada aí em nome dos moradores da Vila Industrial. Bem bacana. Mas o prefeito vem amanhã, né, Robson? Amanhã? Sem dúvida nenhuma, o prefeito feliz estará aqui. Então, amanhã a gente passa para isso aí, com certeza ele vai ver com carinho. Qual é o caminho para os moradores? Seguir, né? E o bacana, isso que eu acho interessante, porque na verdade os moradores têm uma reclamação que é extremamente pertinente e ao mesmo tempo eles já apresentaram uma solução. Lugares próximos, verdade, né, que são ruas que não têm residência, poderia resolver o problema facilmente. A gente tem reclamação aqui também do Vitor, do Palmeiras de São José. Ele contou pra gente que no sábado passado, dia 1º de agosto, estava acontecendo um festival de funk na Rua Penedo e a situação, segundo palavras aqui do Vitor, é de desrespeito com os moradores, barulho, gritaria, e o detalhe é que na esquina tem um batalhão da Polícia Militar que também não se manifestou. Aí ele pergunta aqui, é normal tal procedimento? Agora, a gente noticiou, inclusive, na edição de hoje, né, Clemente, que existe realmente uma força-tarefa que está tentando resolver essa questão aí dos ruídos, dos fluxos. Me lembra aquele brinquedo, você bate aqui, sai lá. Bate lá, exatamente. Como é que chama aquele brinquedo lá? Você lembra, né? É da marmota. Da marmota, verdade. Não lembro o nome do brinquedo. Anos 60, não lembro. Tá bom. Eloy, tem também uma reclamação do ouvido do Michel, e ontem, inclusive, o prefeito esteve aqui. Isso, da iluminação, né? Esteve aqui, iluminação na Nova Dutra, na Via Dutra, né? Exato. Inclusive, em relação a essa questão, a CCR enviou uma nota aqui para a redação do Jornal da Manhã, falando sobre essa questão. A nota diz que realizou a contratação de empresa para a revitalização da iluminação da Via Dutra, principalmente ali entre os quilômetros 161 e 165, altura do Parque Meia Lua. Os serviços têm previsão de início próximo dia 17, agora de agosto. A nota continua dizendo que ressalta que o sistema elétrico era alvo frequente de vândalos e furtos, prejudicando a efetividade. Outro ponto da nota diz que, diferente do que foi salientado em entrevista realizada na data de ontem, no Jornal da Manhã, desta emissora Jovem Pan, a CCR Nova Dutra não tem economia de energia no local, pois os serviços são contratados por demanda fixa, utilizando ou não. A concessionária segue preocupada com a segurança dos seus clientes que trafegam pela Via Dutra através de orientação por meio de campanhas de segurança e realização de obras e serviços para proporcionar uma viagem
segura. Tá aí a nota oficial da Assessoria de Comunicação CCR Nova Dutra. Que bom, né? Os usuários, claro, agradecem de coração. Sem dúvida, e nós Michel. também pela resposta da Nova Dutra. Sim, com certeza. Michel, tá aí a resposta e depois você diz pra gente se as obras começaram dia 17 de agosto, então, segundo nota oficial aqui da CCR. Você também pode participar do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda pra gente. Nosso WhatsApp é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília agora para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Primeiro quero fazer o registro de pesar pelo povo libanês, né? Eu cobri guerra lá em 1982, né? Conheci Beirute sob fogo, sob bombardeio, sob bombas, né? E agora a gente reviu isso, né? Os mais velhos certamente hão de lembrar, né? De acordar com a tremedeira de bombas explodindo, de carros-bomba destruindo prédios, né? E agora acontece de novo. Tomara que haja pelo menos uma ajuda internacional, né? Principalmente na área sanitária, né? Porque é necessário. Provavelmente estão indo para lá navios que podem atender, navio hospital, né? Que pode atender a falta de recursos nesse momento. Bom, queria registrar aqui o governador da Paraíba, ex-governador, o Ricardo Coutinho, que é do PSB, está com bens bloqueados no valor de 134 milhões. Ontem um desembargador bloqueou os bens dele e disse o seguinte: são recursos que estão faltando na saúde e na educação. Isso é um grande crime, né? Muita coisa que faltou nessa pandemia é porque meteram a mão antes e faltou recursos para deixar os hospitais bem aparelhados, né? Modernos, limpos, com funcionários, com pessoal de saúde querendo trabalhar, né? Que estão fazendo os maiores sacrifícios hoje, os profissionais de saúde. E educação, que vai faltar para o futuro, vai faltar para as novas gerações, né? Um país que deseja uma posição mundial, né? tem que ter educação, isso é o básico. Então, essa corrupção que tira da saúde e da educação também mata, né? Mata pessoas e mata o futuro do país. Bom, e uma outra questão, eu queria registrar aqui um bom exemplo do ministro Luiz Fux, que vai ser presidente do Supremo. Ele, em breve, vai substituir Dias Toffoli. Ele é carioca e caiu na mão dele, como relator, há um sorteio, uma questão sobre o impeachment de Witzel, do governador Witzel, na Assembleia Legislativa. Ele se declarou impedido, porque tem algum tipo de ligação. Essa é uma posição corajosa e ética ao mesmo tempo, que a gente não tem visto de outros lá no Supremo, que tem ligações comprovadas com casos que tiveram, a respeito dos quais tiveram que decidir e votar. Um bom exemplo do ministro Luiz Fux, que na véspera recusara uma liminar do PDT que queria anular o novo marco de saneamento básico. Uma, que não seria inconstitucional, e duas, disse o ministro, na sua recusa, trata-se de um bem-estar do brasileiro, esgoto para quem não tem e água tratada para quem não tem, e ele não iria impedir isso. Uma boa posição desse ministro que vai ser presidente do Supremo. E eu vejo agora a ministra Carmen Lúcia dando prazo de 48 horas para o ministro da Justiça explicar se existe ou não existe um dossiê de policiais e professores federais num tal movimento antifascista, né? Eu pensei que esse movimento devia ser lá na Itália, em outras épocas, ou lá na Alemanha, mas é aqui no Brasil, né? E aí ela disse o seguinte, escreveu ao dar o prazo: a gravidade do quadro descrito que, a se comprovar verdadeiro, escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito. Esse "se" aí no meio, né, "se", a gente costuma dizer "se" não existe, né?
Se eu estiver vivo em 2050, né, é ser. Né? E se não for? E se não se comprovar verdadeiro? Tinha que ver a segunda hipótese. Né? Ela só falou da primeira. E, aliás, escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito é algo que pode ser aplicado nesse inquérito que o Supremo fez como vítima, como promotor, como investigador, como tudo, né, como executor lá dentro do Supremo. Também cabe essa frase. E, por fim, eu queria falar sobre mais um escândalo, né, nos Correios. Vocês lembram daquele que abriu o Mensalão, né? Roberto Jefferson filmou e denunciou um diretor dos Correios recebendo propina. Pois agora, concessionário de agência do Correio, com a cumplicidade de 5 funcionários de carreira do Correio, segundo a Polícia Federal, estariam desviando 93 milhões já dos Correios, né, que estão aí com preocupação de greve agora e com um pensamento de desestatização, né, de privatização dos Correios. É mais uma aí. Essa coisa não para, né? É incrível a sede pelo dinheiro e a falta de caráter de quem se mete nisso. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.